Nesta manhã nós vamos pensar no trabalho do Espírito Santo. O Pai e o Filho trabalham. Jesus falou: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Mas a terceira pessoa da Santíssima Trindade, descrito na sua primeira menção na Bíblia como pairando sobre a face do abismo, talvez será a pessoa mais, no que tange a nós, trabalhadora. E Deus é um Deus trabalhador. Então esse texto fala do trabalho do Espírito Santo, e fala de forma tão ampla e com tantas ilustrações do trabalho do Espírito Santo, que eu, para organizar o pensamento, me senti até cercado de um tesouro, tendo que escolher qual era a joia mais preciosa do tesouro de Deus. Difícil. Então pense comigo nesta ilustração, que eu creio nos coloca diante desta sensação que o texto revela. Um homem estava orando a Deus, isolou-se, foi à floresta, subiu a uma colina, numa clareira, para orar. E tendo orado, ele disse assim: Deus, mostre que está comigo. E quando ele disse isso, um relâmpago poderoso cortou o céu, seguido de estrondoso trovão. Fez-se silêncio. Então ele orou de novo: mostre a mim, Senhor, mostre a mim que o Senhor está comigo. Soprou uma brisa tão agradável, direta, que o cercou, e ele sentiu aquele agrado, aquele carinho, aquele afago da brisa, mas não contentou-se. Disse de novo: Senhor, o Senhor não está me ouvindo? Mostre a mim o seu amor. Uma delicada ave pousou no seu ombro, e ele a espantou e disse: sai, passarinho, eu estou tentando orar. E por fim ele foi embora, triste, porque ele disse para si mesmo: se Deus está por aí, está longe, não está me ouvindo, não se importa comigo, vivo. História que ilustra a forma como nós muitas vezes agimos. Desejamos algo, clamamos algo, buscamos algo, antecipamos milagres, e perceber e ver o agir do Senhor entre nós, mas veja os milagres ao seu redor. Veja que Deus trabalha o tempo todo, sem cessar. Pedimos que Deus age em nosso favor, mas Deus age. Pedimos que Deus mostre a sua presença, mas Deus mostra. Clamamos por algo extraordinário, mas a qual das bênçãos que temos recebido, nós poderíamos chamar de ordinária, de comum, de pequeno? Nenhum. Quando nós olhamos para esse texto, em tudo aqui o Espírito Santo está agindo. Que haja um texto é o ministério do Espírito Santo, porque inspirou o autor, porque tem preservado a Bíblia na sua integridade ao longo da história. Que haja uma igreja em Antioquia, trabalho do Espírito Santo. Que haja ministros, trabalho do Espírito Santo. Que haja salvos aqui ministrar, trabalho do Espírito Santo. Todo este texto, como toda a Bíblia, e em grande medida muito, se não tudo, da nossa vida cristã, é pelo trabalho do Espírito Santo. Então eu teria que escolher o que dizer aos irmãos esta manhã, mas dizer então em primeiro lugar que o Espírito Santo chama. Este é o meu primeiro ponto. O Espírito Santo chama. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Barnabé, nós sabemos que ele era um judeu levita natural de Chipre. Simeão, chamado Níger, e Níger quer dizer que o tom da sua pele era o belíssimo tom negro. Lúcio, romano, porém romano sireneu, da África, tinha reunião das Nações Unidas desta igreja. Manaém, que a Bíblia diz que era criado, ou a revista atualizada diz colasso de Herodes, quer dizer irmão de criação
e Saulo, cuja história nós conhecemos, servindo eles ao Senhor e jejuando. O Espírito Santo chama. O que aconteceu aqui foi que ele colocou no coração daquela igreja uma profunda consternação pelo estado espiritual das almas perdidas ao seu entorno. Perceba isso, retenha isso. Na Bíblia, jejum é sempre tristeza. Quando Marcos escreveu certo diálogo, Jesus falou assim: podem porventura jejuar os filhos das bodas, estando com eles o esposo? Lembra-se disso? Mas Mateus, reportando a mesma coisa, escreveu: podem andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? É uníssono na Bíblia nisso. Jejum não é ritual, jejum não é compra espiritual, jejum não é cerimônia e nem programação da igreja, o dia do jejum. Não, jejum é tristeza, é algo espontâneo, não induzido, é algo que se pesa sobre o nosso coração. E o coração deles não estava pesado porque alguém pecou, nem o coração deles estava pesado porque o trabalho não tinha fruto. O coração deles não estava pesado porque havia transtorno, conflito, divisão no seio da igreja. O coração deles experimentava a tristeza dada pelo Espírito Santo. Haverá tal coisa? Há a tristeza que vem do Espírito Santo. Paulo falou aos coríntios: eu me alegro que vocês se entristeceram, mas porque foram entristecidos por Deus, porque a tristeza de Deus leva ao arrependimento, e a tristeza do mundo leva à morte. Existe uma tristeza de Deus. Deus nos sensibiliza. O coração endurecido e incrédulo, por muitas vezes e não raro, tem que experimentar uma tristeza, um golpe, para quebrantar-se. Aquele que cresceu a vida toda na igreja e começa a desprezar os tesouros do céu por causa das porcarias do mundo, não raro tem que sofrer uma decepção profunda e dolorosa para se arrepender. Tristeza segundo Deus. Tristeza segundo Deus. Perseguimos um curso pecaminoso, contentes, damos com os burros na água, voltaremos cicatrizados. É a tristeza segundo Deus. Quantas vezes eu já tive que dizer a alguém que chorava: é justo que você chore, é bom que você chore. Não podemos imaginar que a vida cristã seja só algodão doce e balões cor-de-rosa. Existe uma tristeza segundo Deus para nos sensibilizar. Uma tristeza segundo Deus para nos comover e mover, para nos tirar da indiferença, para nos colocar no curso do propósito do Senhor. O ano de 1917 foi um dos anos mais terríveis da história mundial, você sabe disso. Acontecimentos terríveis, colossais, no mundo inteiro. E naquele ano, enquanto os camponeses e os operários daquele grande país da Rússia estavam voltados contra o seu imperador, voltados contra o seu governo, uns matando os outros, irmão matando irmão, derramamento de sangue, tiroteios, bombas em todos os lugares, um pandemônio que se fez naquele país, a divisão da nação em partidos políticos, uns contra os outros por causa disso. A liderança jamais tentando apaziguar, mas querendo aprofundar a divisão para captar lucro aos seus interesses maldosos. Enquanto tudo isso acontecia, os líderes da igreja russa, reunidos num sínodo, discutiam se era lícito ao ministro usar uma estola, aquele pano nos ombros, roxa, nas semanas que antecedem o Natal, ou se somente a azul clara seria válida. E você se espanta como eu, que uma discussão tão pífia tenha ocupado tempo de
diante de tudo o que acontece ao redor, mas, meus amados irmãos, eu quero dizer que isto tem acontecido na vida de indivíduos, e Deus nos livre disso, de igrejas, pelos séculos, quando nós nos transtornamos por causa de coisas pequenas e absolutamente indiferentes, mas o nosso coração permanece impassível diante das necessidades daqueles que estão ao nosso entorno. Isso não é de Deus. O empenho que temos, ou que alguns têm, digo melhor, alguns têm, para brigar pela cor da parede, e para brigar pelo conforto do assento, para brigar pelos horários, e por brigar por quem faz o quê, não se vê o mesmo empenho nos propósitos que a Bíblia diz claramente que são do Senhor. Não se vê a mesma paixão na compaixão pelas almas que estão perdidas. Houve tristeza naquela igreja. Mas qual era a tristeza? Era pecado? Não. Era heresia? Não. Era divisão? Não. A tristeza era uma só. Há pessoas ao nosso redor que não conhecem a Cristo. E nós precisamos fazer mais. Como eu queria, amados irmãos, se fôssemos para experimentar tristeza, que experimentássemos doses bem profundas desta, que nos perturbasse, que nos inquietasse, que nos roubasse a atenção de qualquer outra coisa, para que nada mais fizéssemos, se necessário for, senão aquilo que efetivamente promove o reino de Deus e a sua justiça. Quem faz isto é o Espírito Santo. O Espírito Santo chama. O Espírito Santo envia. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Era obra somente deles? Sabemos que não. A Bíblia revela que não. Era a obra da igreja de Antioquia, que se tornou um grande centro, como nós veremos nos próximos capítulos deste precioso livro. Tornou-se um grande e poderoso centro da obra de Deus. Então você já tem algo para pensar aqui, no começo da nossa mensagem nesta manhã de domingo. Pense se o que você tem experimentado em seu coração são sentimentos segundo Deus. Pense se há no seu coração tristeza segundo Deus, ou a indiferença que vem da carne. Pense se em seu coração existe esta preocupação que vem de Deus com aqueles ao seu entorno que não conhecem a Cristo como seu Salvador e Senhor, ou se você passa por eles desinteressadamente, negligenciando aquilo que Deus prioriza. Segunda coisa que eu tenho a dizer aos irmãos desta manhã: Deus chama é a primeira. A segunda é que Deus envia. Jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram, e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, capítulo 13, verso 4, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Deus manda ir, Senhor, ok. Para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste. É necessária uma sensibilidade, é necessária uma direção do Espírito Santo para ir. É necessário ouvir a voz de Deus para implementarmos aquelas estratégias que virão do Senhor para que nós possamos alcançar vidas para Deus. Pense, por exemplo, se você me dá a licença de citar um exemplo desta igreja, quantas pessoas têm sido abençoadas, quantas pessoas têm sido alcançadas, porque existe aqui quarta e quinta-feira à tarde um projeto de artesanato, uma visão de Deus para fazer os propósitos de Deus. Pense em quantas pessoas nós ainda alcançaremos por outras instrumentalidades, tanto quanto temos alcançado pelos cultos, pelo evangelismo, pelo trabalho na internet e outras coisas que temos feito para o Senhor, e mais ainda nós faremos. E Deus usará de todas elas. Desceram numa cidade, desceram a Seleucia, dali navegaram para Chipre e chegados a Salamina. Você não precisa conhecer muito da geografia de Chipre para entender isso. Salamina é a cidade mais oriental, mais voltada para a Síria, de onde eles saíram, e foram até Pafos. Está lá no verso 6. O verso 6 diz: havendo atravessado a ilha, assim como Jonas,
Levou 3 dias para atravessar Nínive, lembra-se disso? E os críticos da Bíblia dizem que isso era um absurdo. Nínive não tinha esse tamanho todo. Ninguém levaria 3 dias para atravessar Nínive. Levariam, se atravessassem como Jonas atravessou, de casa em casa, de pessoa a pessoa, anunciando o que Deus mandou anunciar, fazendo o que Deus mandou fazer. Paulo, Barnabé e João Marcos com eles mediram Chipre a pé. E não era uma questão de Chipre ser grande ou pequena, mas das pessoas que lá estavam necessitadas de ouvir a palavra de Deus. Um missionário chamado John Kerry foi para a Ásia, passou lá 24 anos e morreu. E a placa do seu sepultamento está escrito até hoje: quando ele chegou, não havia salvos aqui. Quando ele partiu, não havia perdidos. Isto volta, meus amados irmãos, a uma das coisas mais básicas que Cristo nos ensinou nos Evangelhos: de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que vale ajuntar tesouros neste mundo. Jesus falou: não ajunteis tesouros neste mundo, que o ladrão rouba. Jesus apela ao nosso coração, que a traça e a ferrugem corroem. Quanto esforço, amados, quanto amor, quanto tempo e quanto empenho nós colocamos naquilo que não pode durar. A relação de custo e benefício é extremamente prejudicial para nós. Quanta luta por aquilo que dura pouco, quanto custo por aquilo que não permanece. Mas a obra de Deus, com seus frutos permanentes, permanece por vezes, talvez, Deus tenha misericórdia de nos ajudar, relegado, sublocalizado, menosprezado, esquecido. O trabalho do Espírito Santo não é trabalho místico, não é trabalho subjetivo, é trabalho que ele faz por meio de vidas humanas que se apresentam ao serviço do Senhor. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? E alguém dirá: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Faz 8 anos que esta igreja mudou-se para este bairro, 8 anos. E pela graça de Deus somente, e para a glória de Deus somente, fruto tem havido, não tem cessado de haver. Mas os irmãos concordam comigo quando digo: ainda há muito para ser feito. A hora de descansar não chegou. A hora de parar não chegou. A hora de fazer, de ir, de ser instrumentos do trabalho do Espírito Santo. Esta hora é a hora em que nós estamos. Ele chama, portanto, ele envia, ele resiste ao mal. Havendo atravessado a ilha até Pafos, verso número 6, acharam um certo mágico. Só isso já dá para a gente pensar um pouco, porque a mágica, você sabe disso, que não tem nada de mágico na mágica, exceto a ilusão que ela produz na nossa mente, de que algo está acontecendo de extraordinário, quando na verdade, por debaixo do paletó é que está acontecendo algo que, se você visse, não teria graça nenhuma. A graça da mágica é que você não sabe o segredo, sim? Os mágicos orientais são famosos na história pelos seus truques poderosos, pela sua criatividade em enganar as pessoas. Um certo judeu mágico. O que aconteceria com um judeu se fosse mágico segundo a lei de Moisés? Você sabe? Queimado. Era queimado para que não sobrasse nem o pó de uma idiotice dessa. Um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com um procônsul. Quando eu li esse texto eu fiquei impressionado. Eu falei: é impressionante
que nesse mundo a tolice e o místico e aquilo que não faz sentido e aquilo que não é real consiga enganar pessoas como este homem, pessoas esclarecidas, pessoas postas em posições assim, de posições ilustres do nosso mundo. Então me lembrei do tempo que antes de vir para este ministério, eu fui pastor da congregação lá em São Sebastião das Águas Claras, em Macacos, e de passar vários sábados lá, indo visitar os irmãos, e subindo por onde se chama o Mar Verde, com os irmãos que moravam mais no alto, eu tinha que passar por um lugar, e passando por aquele lugar, no dia de sábado, nós víamos os carros mais elegantes parados no estacionamento, só aqueles. E nós víamos pessoas de porte muito distinto entrando ali. E o que era aquilo? Era o chamado, até hoje, o chamado Santo Daime. Pessoas elegantes, pessoas educadas, pessoas ilustres, entrando ali para tomar um chá amargo e ficar durante horas alucinando, durante horas perdidas de si, perdidas do mundo, perdidas da vida, perdidas de Deus. Os irmãos ficariam espantados em saber quantas centenas de pessoas passam um dia de sábado ali, alucinando, tomando chá e alucinando, tomando chá e alucinando. No entanto, a Bíblia bem diz: bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. O ser humano que resiste à graça de Deus torna-se uma pessoa profundamente enganável, feita de besta por Satanás e pelos demônios. Quantos passam aqui na minha memória e talvez na sua também, pessoas que ouviram o Evangelho toda a vida, oportunidades de conhecer a Deus toda a vida, e trocam pelo quê? Pela farra do mundo, pela ilusão de ser alguém neste mundo, trocam isso por um emprego que requer o dia do Senhor, trocam isso por um salário que toma o seu tempo de Deus, trocam isso por uma cachaça, trocam isso por um prazer. É o diabo zombando delas, porque se fazem enganáveis, se fazem de tontas, como este homem aqui. São pessoas que acreditam num imaginário Jesus, que não é o Jesus da Escritura. Jesus imaginário, para todo mundo ele diz: tudo bem. Jesus imaginário, para todo mundo diz: tudo bem, tudo bom. O Jesus imaginário aplaude cada decisão nossa e abençoa. Portanto, Jesus verdadeiro é o Jesus que age pelo Espírito Santo na pessoa do apóstolo Paulo. Me espanta às vezes que nós sejamos mais preocupados em que o bem seja moderado do que o mal seja contido, porque as palavras que Paulo usa aqui são palavras terríveis. Enquanto este homem enganador, trapaceiro, resistia à palavra de Deus, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, verso número 9, fixando os olhos dele, disse: ó filho do diabo. E alguém vai dizer: Paulo, não fala assim não, que é isso, que absurdo, que exagero. Mas a Bíblia diz: cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Observe que existe uma obscena prudência em querermos que o bem seja modesto, que o bem seja módico, que a verdade se cale, mas não nos preocupamos com o avanço
da mentira. Não nos preocupamos com o avanço do erro. Esta preocupação é vergonhosa. Permita-me citar um homem cheio do Espírito Santo. Seu nome foi Jonathan Edwards, um dos grandes pregadores da história do mundo. Jonathan Edwards. Em 8 de julho de 1741, ele pregou o seu sermão mais conhecido. Você consegue na internet. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Título interessante, não? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Eu não tenho dúvida que seria uma mensagem totalmente impalatável para muitos dos que estão afeitos ao doce passado enganosamente em nós de hoje em dia. A mensagem é tão bíblica e poderosa que no ano de 1991 publicaram uma edição comemorativa dos 250 anos da mensagem. Mas quão grande foi a comoção daqueles que se enfureceram e crentes que diziam: eu não acredito nesse Deus desta mensagem. Fique atento se não acredita. Permita-me citar um pouco desta mensagem para os irmãos. Como uma boa mensagem puritana, Jonathan Edwards trouxe 10 pontos. 1h30. Era normal naquele tempo. Os 10 pontos foram: primeiro, Deus pode lançar os pecadores no inferno a qualquer momento. 2, os pecadores merecem o inferno, e não é errado que Deus o faça. 3, agora mesmo os pecadores estão debaixo de condenação. 4, espiritualmente o pecador já está condenado e já está seguro da sua ida para a condenação. 5, a qualquer momento que Deus permitir, Satanás cirandará os pecadores. 6, não fosse pela graça de Deus, o inferno já seria sentido aqui na terra. 7, não é porque a morte parece estar longe que se pode delongar o chamado do Evangelho. 8, e nem é porque cada um dará conta de si que os salvos devem ficar acomodados diante da perdição dos perdidos. 9, nada pode impedir a condenação, se não entregar-se ao Salvador. 10, Deus nunca prometeu salvar ninguém, exceto no Evangelho de seu Filho, o Senhor Jesus. Como eu disse, 1h30. Nunca me aventurei nessas águas, não. Quando ele começou a pregar, o ambiente era de curiosidade. Quando ele avançou um pouco, de incômodo. Quando ele avançou mais um pouco, de ódio. Quando ele avançou mais um pouco, de quebrantamento. E quando ele avançou mais um pouco, de profundo clamor pela salvação do Senhor. O que acontece? Acontece que ele pregou essa mensagem em uma cidade. Todas as cidades ao seu redor estavam experimentando um profundo despertamento espiritual, menos aquela. Em todas as igrejas as pessoas estavam mais sensíveis e buscando mais as coisas de Deus, menos ali. Então ele não se envergonhou da mensagem. Aqueles que estavam lá escreveram que ele olhava somente para o teto, e eu acredito que ele não queria que ninguém interpretasse que era indireta. Ele olhava para o teto, e olhando para o teto ele dizia: de hoje a daqui 12 meses, alguns dos presentes poderão estar na condenação. De hoje a 12 horas, alguns poderão estar na condenação. Enquanto ele avançava, firme e amoroso, Deus trabalhava. As pessoas se quebrantavam de maneira tal, que a história bem diz também que ele não concluiu a mensagem. Era tal quebrantamento nos ouvintes, tal convencimento de pecado, que as pessoas clamavam por salvação. Então ele interrompeu a mensagem e foi orar com cada um dos presentes. A obra do Espírito Santo é dura e amorosa. A obra do Espírito Santo é firmemente amorosa e amorosamente firme. Frouxidão não vem do Espírito Santo. Negligência
não vem do Espírito Santo. Paulo, que falou com um termo tão forte aqui, é sempre um homem amoroso, é sempre um homem manso, é sempre alguém que deseja com todo o coração a salvação das pessoas. A linguagem talvez nos choque, mas eu queria frisar aos irmãos que o que ele fez e que o que ele fez e disse, cheio do Espírito Santo. A mão do Senhor era contra. Mas por que Paulo diria isso? Se não, meus amados irmãos, por amor e pelo desejo da salvação, até desse Elimas, inimigo perigoso do Evangelho. O Espírito Santo chama, o Espírito Santo envia, o Espírito Santo resiste o mal, o Espírito Santo opera a salvação. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu. Mas o texto diz, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Milagre não salva ninguém, meus amados, embora a salvação seja um milagre. Assistir um milagre não convence ninguém do pecado, da justiça e do juízo. A pregação do Evangelho convence. Pedir a Deus por algo de extraordinário em seu favor? Tem. Quantas histórias como essa? O pastor foi visitar um homem doente no hospital. E quando chegou para visitá-lo, o homem dizia, pastor, ore para que Deus me cure. Ore para que Deus me cure. E se Deus me curar, eu prometo ao Senhor que domingo eu estarei na igreja. Domingo à noite eu estarei na igreja. Quarta-feira eu estarei na igreja. Eu irei cantar no coro, até no quarteto se me der uma vaga. Ele disse ao homem, pastor, ore a Deus para me curar e eu serei dizimista. Pastor, ore a Deus para me curar e eu irei no evangelismo de sábado à tarde. O homem foi curado, teve alta, nunca mais colocou os pés na igreja. E esse pastor, de quem ouvi essa história, ainda teve a tristeza de fazer o sepultamento daquele homem, não muito tempo depois, sem certeza da salvação. Milagres não salvam ninguém. Não há doença que impeça a salvação, senão o pecado, cuja cura está no santo evangelho, de que o Filho de Deus veio buscar e salvar o perdido, morrendo na cruz e ressuscitando para ser o nosso Salvador. Este milagre, o maior de todos, é feito não por mim, nem por você, nem por Billy Graham, nem pelos maiores, nem pelos menores dos pregadores. É feito pelo Espírito Santo no coração do pecador perdido. Foi perguntado a um homem, que parte você tem na sua salvação? Meus alunos de BBD sabem a resposta. Que parte você tem na sua salvação? Nenhuma, senão o pecado que fez necessário que eu fosse salvo. O trabalho do Espírito Santo é salvar. O trabalho do Espírito Santo é operar aquilo que João escreveu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, que não nasceram da vontade da carne nem do homem, mas de Deus. De Deus. O trabalho do Espírito Santo, este homem que outrora tinha sido um tolo enganado por mágica, creu na doutrina do Senhor. O Espírito Santo, irmãos, está entre nós, está em mim, está em ti. O Espírito Santo trabalha em mim, e quando eu lhe ofender, me perdoe, porque Ele ainda está trabalhando em mim, e trabalha em ti. O Espírito Santo trabalha em nós, e por meio de nós, e conosco, e fazendo acontecer neste mundo o reino de Deus, por meio de pessoas que Deus empregará. O Espírito Santo chama, e que Ele nos chame, e que isso nos consterne verdadeiramente para nos mover naquilo que Deus quer de nós. O Espírito Santo envia com poder, em nome de Deus, para fazer a obra de Deus. O Espírito Santo unge para pregar o Evangelho com amor e rejeitar o mal com coragem. O Espírito Santo opera o milagre da salvação, até num tal de Hugo. Então Ele pode salvar qualquer um. Podemos falar de Cristo sem medo. Não há ninguém a quem falaremos que Cristo não possa salvar. Vamos concluir o nosso raciocínio dizendo: vive em mim,
Santo Espírito, vive em mim. Com teu poder, limpa meu ser. Santo Espírito, vive em mim. Fique em pé, vamos cantar este hino e assim concluir o nosso culto desta manhã.